Olá, pessoal, tudo bem? Bom, boa noite. Meu nome é Leonardo Evangelista, tá? Eu vim trazer para vocês aqui o meu artigo, tá? Que é o intitulado Gêmeos Digitais 3D Urbano e Vantes para Gestão de Crise e Desastres, né? Uma gestão sistemática sobre o suporte à decisão logística e médica. Bom, qual que é o contexto aí? O que a gente vem trazer com esse artigo? Qual que foi a ideia dele? Foi mapear qual que é o cenário, né? Que envolve aí os gêmeos digitais, tá? Mais focado aí a união dele com o Vant, tá? A gente já vai entender essa união aí, o que são esses dois conceitos, e vamos ver como que isso está sendo aplicado hoje na gestão de crise, em cenários de risco, né? É, cenários de catástrofes aí, como aquela que aconteceu há pouco tempo aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, né, o alagamento lá, que, enfim, que tem muitos problemas aí. Então, a ideia é usar esses dois conceitos, de digital e Vantes, para a gente poder abordar e ajudar na tomada de decisão de todo o pessoal que estiver envolvido, seja a parte logística, a parte médica e assim por diante, tá? Então, a ideia é ajudar nesse cenário envolvendo esse grande conceito que é o gênero digital e o Vant, tá? Junto com isso, né, temos ali também, no nosso contexto, o contexto de cidades inteligentes. Tá? O que seria cidade inteligente? Com o passar dos anos, né, a gente sabe que houve urbanização, o pessoal saiu dos sítios e vieram todos para as cidades, né, do campo e vieram para a cidade. E isso, né, junto com a tecnologia, aumentou aí o grande volume de dados das cidades. Né? Dados em que sentido? Todos os tipos de dados. Né? Dados dos sensores IoT, principalmente, que a gente ouve muito hoje em dia, que são sensores, né, de barragem, sensores de trânsito, tem até as questões dos GPS dos celulares, né, que pode ver os garrafamentos, enfim, todo esse tipo de dados, né, todas as informações que são geradas, tá dentro do conceito de cidade inteligente, tá? Que para que é esses dados, né? Aí que entra o conceito mesmo, que é a parte de melhorar a infraestrutura e a mobilidade da cidade. Né? Então, com isso, o pessoal lá da prefeitura mapeia os dados, como que estão as coisas e melhora tudo isso para as pessoas. Né? Melhora a qualidade de vida, enfim, pode melhorar aí N coisas que estiver precisando ali com base nesses dados identificados. Tá? O conceito de gênero digital, o que ele seria? Tá? Então, o gênero digital seria a parte de você pegar um sistema, né, normalmente muito aplicado na indústria, você pega um sistema, um processo industrial, e você mapeia isso, né, esse processo é um processo real, físico, né, palpável ali, uma esteira que está passando as informações, você pega todas essas informações e passa para o virtual, tá? Mas não é passar de uma forma bem superficial, tendo ali dados de entrada e saída, não. É você saber literalmente como tudo que está acontecendo no seu processo, né? Um exemplo claro disso é que hoje em dia tem indústrias, né? Se não me engano, uma indústria da BMW que ela é inteira no escuro, né? Então, como que faz isso uma indústria inteira no escuro? Porque existe um gêmeo digital dessa empresa, né? Que o pessoal consegue ver ela por meio de todos os sensores, tá? Então, é um mapeamento fiel ao real, tá? Só que de uma forma virtual. Tá, mas o que ganha com isso, né? O que ganha com esse gêmeo digital? Ganha que você pode fazer qualquer coisa, você pode simular a quebra de um equipamento. No conceito de cidades, você pode simular, sei lá, uma enchente, né? Então, você pode simular ali N coisas para saber o que vai acontecer. Aí, a partir disso, você toma suas decisões. Por onde vai evacuar pessoas, quantas pessoas morreriam nesse caso, né, nos casos mais drásticos. Então, você tem ter esse gênero digital juntando, principalmente com a questão da cidade, traz um benefício muito grande para toda a população envolvida. Embora, né, veremos aí que é muito difícil a gente criar isso de uma cidade, né? Já adiantando aí, uma cidade que está bem evoluída isso é só Singapura no mundo, né? Tem a cidade só de Singapura que tem esse contexto bem aprofundado, né? Porque teria alguns problemas, tá certo? De você ter esse gêmeo digital de uma cidade, né? É bem difícil fazer isso, tá? E esse gêmeo digital, ele é criado com base, né, nos dados da nossa cidade inteligente, tá bom? Bom, no nosso caso, então, qual que foi a nossa motivação? Né? O aumento, né, dos desastres naturais e desastres urbanos aí, né, guerras, conflitos, né, coisas nesse sentido, os naturais que já sabemos aí, a Brumadinho aconteceu há pouco tempo, como eu já citei a questão do alagamento lá no Rio Grande do Sul,
né? Podemos pensar até em quedas de energia, né? Podemos mapear coisas não tão drásticas, né? Conforme as luzes que eu citei, quedas de energia também é uma coisa que a gente pode mapear nesse caso. E vemos que para esses casos a gente não tem ainda, né, um sistema integrado, né, que vai integrar tanto a questão lá de uma barragem que vai explodir, quanto a questão da energia elétrica. Né? Cada empresa tem seu sensor e monitora do seu jeito, mas as duas coisas não estão juntas, unidas numa central dentro da prefeitura, cada um faz o seu. Né? Então a gente não tem esse sistema integrado ainda. E com isso, né, como a gente não tem esse sistema integrado, a gente não consegue ter um sistema de suporte à decisão em tempo real, né, que é o foco aqui, é ajudar realmente em tempo real, que é o foco do GEM Digital. Tá? É você tomar as ações em tempo real. Porque onde acontece alguma coisa no físico, ele passa para o virtual no mesmo minuto. Tá? Bom, a pesquisa, como que a gente fez ela então? Peguei ela. Desculpa. Então, pegamos a pesquisa, todo esse contexto digital, crise, desastre, né, os VANTs, né, que são drones e afins, né, objetos não tripulados, e para pegar tudo isso, que estava muito conceito, uma coisa muito grande, a gente dividiu em 3 grandes perguntas para a gente tentar responder. Depois eu vou ver que a gente dividiu os artigos nessas 3 perguntas. Né? Provavelmente respondendo essas 3 perguntas, a ideia era chegar em algum resultado plausível para o nosso objetivo inicial. Né? Então, vamos lá, quais são as 3 perguntas? Então, como os dados podem ser coletados para alimentar o GEM digital urbano? Então, o principal ponto do GEM digital como eu falei, são os dados, né? Por isso que a ideia é ter uma cidade inteligente e assim por diante. Então, tem que ter esses dados, beleza? Quais tecnologias que a gente consegue modelar em 3D? Beleza? Então, a gente está lá de ter os dados, ter as informações e não conseguir visualizar elas. Então, precisamos ver como que está o mapeamento em 3D hoje em dia. E quais são os desafios, né, para a gente conseguir implementar tudo isso? Será que são muitos, poucos, né? Onde que a gente vai desbarrar aí realmente na hora de implementar, tá certo? Bom, qual foi a metodologia utilizada? Utilizamos o método da KIT, né, baseado no método Prisma, tá certo? A questão inicial foi analisar os artigos e tecnologias e afins que têm artigos publicados de 2021 até 2025, tá? Que são coisas recentes. A gente sabe que aí na parte de tecnologia, como o tema é muito atual, né, tem muitas evoluções ao decorrer dos anos, então preferimos pegar um período curto, tá? Para fazer esse mapeamento. Então, critérios de inclusão e exclusão, bem rapidamente, gêmeos digitais se existe, né? Se existe a parte de modelagem 3D, gestão de desastres, né? Bem focado mesmo em problemáticas, em situações de problemas mesmo, né, da vida real. E artigos que não tinham essa relação, a gente excluiu tudo isso daí, tá? Fizemos inicialmente os filtros, né, só no título e no resumo, tá? Para ser bem direto ali, não ficar pesquisando muito, foram artigos que eram bem diretos para a gente conseguir atingir o objetivo logo, tá? Então, inicialmente, a gente tinha 135 artigos na Scopus, né? 132, 132 no I3E. Aplicando esses filtros, temos os dados, tiramos os duplicados, né? Aplicamos os filtros de inclusão e exclusão, restando só 26 artigos, tá? Para a gente analisar ali e trabalhar em cima deles, tá certo? Feito isso, tinha 26 artigos que englobavam os 3 temas das 3 perguntas. Né? Para facilitar um pouco, dividimos também os 26 artigos em três categorias. Né? A primeira categoria é a aquisição de dados, que é referente à pergunta RQ1, a modelagem 3D, que é referente à pergunta 2, e a logística e desafios referente à pergunta 3. Tá? Então, ficando aí na sequência 9, 10 e 7 artigos para cada uma das categorias / perguntas, tá bom? Bom, dos resultados, então. Então, o que temos? Temos o IoT, né, que ele todos esses sensores, tá, para aquisição de dados, tá certo? Então, a gente tem sensor de barragem, sensor de presença, sensor de temperatura, sensor de, enfim, N sensores aí, que é a questão do IoT, todo isso empregado na cidade, né? A gente vê que muitos dos dados vêm por parte do IoT, tá? A grande parte hoje em dia vem por parte dele, né? Que é o que a gente comentei no começo, a questão das cidades inteligentes, que é para captar esses dados mesmo. Depois vemos a questão do Vant, também apareceu bastante, né? Era o nosso foco, a gente realmente conseguiu encontrar materiais que traziam o Vant
com as duas tecnologias, né? O VANT também com alguns sensores, né, juntando ali com o IoT, mas principalmente com os dois citados, que é a fotogrametria, que é basicamente o sensor, ele faz um mapeamento 3D do ambiente, né? Então, lá, a fotogrametria, o VANT vai passando e ele faz ali o mapeamento conforme a distância para gerar uma nuvem de pontos e depois, consequentemente, um modelo 3D. E depois o sensor LiDAR também faz essa questão do mapeamento. Aí temos os satélites, né, que eles também são usados para aquisição dos dados, tá certo? Mas não adianta nada, né, termos todos esses dados e a gente precisa processar tudo isso, né? Então imagina, IoT, VANT, satélite, são muitas informações. Então precisamos processar tudo isso. O ser humano não consegue, né? Aí que a gente entra com uma IA para depois da aquisição dos dados. Então temos a IA é usada, né, na questão de detecção de vítimas e estruturas, identificação de riscos ambientais, classificação de objetos urbanos, né, avaliação de colapso estrutural. Beleza? Então a IA é depois para a gente manipular todos esses dados que a gente for conseguir com IoT, VANT e satélite, tá? Principalmente buscando esses tópicos aí. Bom, para a questão de modelagem 3D, o que a gente encontrou? A gente encontrou o modelo BIM, que é o modelo que o pessoal chama de mapeamento de micronível, né? Que é o quê? Mapeamento interno, tá? Então lá vai detalhar como que está a estrutura internamente, qual que é a tubulação, enfim, rotas de fuga interna, né? Coisas nesse sentido é onde o BIM é usado, tá? E temos a visão de macro, né? A visão macro de tudo isso, que é para mapear ruas e cidades, é o modelo GIS, tá? Que ele é denominado como GIS. Então temos os dois modelos, tá bom? Só que aí tem um problema, né? Que aí já vai ter no próximo slide, que é o desafio, que é o padrão, né? O padrão da nomenclatura deles, do BIM, ele é o Industry Foundation Classes, ou seja, que é diferente do GIS, que é o CIT-GML. Então, assim, já vai trazer o nosso próximo problema, o primeiro desafio que eu vou citar já, que é a interoperabilidade dos dados, tá? Só que para resolver a interoperabilidade vem o modelo SIM, tá? Ele resolve essa questão, ele junta esses dois modelos, embora também de uma forma não muito eficiente, mas é ele que junta essa questão, que é a integração dos dois modelos, certo? Para um gêmeo digital urbano. Então, conforme eu tinha citado, o problema, né, o nosso primeiro problema e o maior deles é a interoperabilidade dos dados. Então, tem muitos dados, muitos meios de informações, mas a gente não consegue comunicar eles, porque cada um é de um jeito, cada um tem uma estrutura, então isso não se comunica bem. Tá? Então, esse é o grande problema que achamos dos dados para fazer esses mapeamentos, né, depois, para fazer os dados se tornarem um gêmeo digital. Essa é a questão, os dados não se comunicam bem, tá? Só que aí tem outra questão, né? Muitos dados, a gente precisa de muito poder computacional para manipular eles, então esse é um outro problema encontrado, né? E outra questão também é a falha de conectividade em desastres, ou seja, a rede, né? O dispositivo IoT, se você derruba uma torre, o sensor pode desviar a informação, né? Então tem esse grande problema do IoT, a conectividade dos dados. O VANT em si, né, dependendo do lugar que ele está ali, se é uma mata muito densa, alguma coisa, ele perde conexão, né? Então tem esses problemas na questão da conectividade, tá? Então ele pega fogo, desastres, enfim, pode atrapalhar essa comunicação e o envio dos dados. A gente ter os dados, ter como processar eles, mas os dados não chegam em tempo real, né? Isso daí é um grande problema que a gente encontrou também. Bom, porém, né, vimos lá, né, uma questão que a gente tendo tudo isso, né, todos esses pontos que eu levantei, a gente consegue sim ter uma tomada de decisão em tempo real, porque a gente vai conseguir gerar esse modelo 3D, tá certo? Outra situação que a gente encontrou, a tecnologia, tudo isso é muito teórico, não temos nada concreto aplicado em tempo real, tá certo? E com isso a gente tem muitos estudos experimentais, tá bom? Então não conseguimos achar nada muito concreto, muito experimento, tudo muito hipotético, tá bom? Então precisamos fazer algo focado nessa parte mais física. Bom, conclusão. GEM digital 3D e VANTs podem ser um suporte lógico, a gente consegue fazer isso, embora tenha todas as dificuldades que a gente vai abranger em trabalhos futuros, né? Encontramos essas dificuldades agora, conseguimos o objetivo do artigo, tá? O BIM e IoTs vão ser pilares que a gente precisa trabalhar mais em cima deles, tá certo? E, principalmente, a hora que a gente unificar isso na interoperabilidade, vai ser o nosso maior desafio, para integrar isso daí,
tá certo? Então, esse daí é a nossa conclusão com base no nosso estudo, tá? Então, para isso, sugerimos alguns trabalhos futuros, tá? São protótipos aplicados em cenários reais, integrados a IoT, Vant 3D, em tempo real, padronização semântica de dados urbanos, tá certo? Então, isso daí é a questão que a gente vai trabalhar mais a fundo, tá bom? Beleza? Então, acho que é isso. Tchau, tchau, pessoal. Aqui tem as referências. Eu deixei disponibilizado para vocês o slide também, tá certo? Muito obrigado.